No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma plaquinha chamada Arduino. Ela promete facilitar a criação de projetos de robótica e automação. Dá só uma olhada em alguma das coisas que é capaz de criar com essa plaquinha. E aí, beleza? Luan Silver aqui. O Arduino é uma plaquinha muito massa para você criar projetos. E assim, você não precisa ter feito uma faculdade, saber muito de programação e eletrônica para criar projetos com ela, não. Você sem conhecimento nenhum, você pode dar seus primeiros passos ali e já fazer projetos incríveis. Basta você seguir uma lógica de aprendizagem boa, que assim você já é capaz de fazer tudo isso. Então basta você aprender o básico ali da programação e da eletrônica, que você já consegue criar vários projetos. Então por isso que ela é muito massa. Inclusive tem um modo aí de você pegar um atalho para aprender o Arduino, que você vai poupar muito tempo, dinheiro, e assim, seu estresse vai ser o mínimo possível, tá? Porque quando você constrói projetos, você tem uma tendência a se estressar muito se você não tiver uma boa base. E com esse atalho, essa dica que eu vou te dar, dificilmente você vai passar por isso. Olha, tudo que eu te falei aqui vai te ajudar nessa jornada, vai te guiar. Mas o melhor eu deixei para o final. Então fica comigo até o final aí para você ver tudo, beleza? Vídeo no YouTube é de graça, hein, galera? Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Lembrando que quando o meu canal bater 1000 inscritos, eu vou gravar um mini curso de Arduino. Eu vou te dar um passo a passo ali bem legal. Vai ficar gratuito aqui em uma playlist para o YouTube. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo aí que tem interesse também em automação e robótica com Arduino. Então vamos lá. Olha, eu sempre fui muito apaixonado por robótica e automação, desde moleque. E uma das coisas que me inspirou muito, de modo assim surreal, a seguir esse rumo aí e fazer uma faculdade na área depois, foi o filme do Homem de Ferro. Porque assim, é muito massa você ver no filme lá ele interagindo, construindo as coisas, fazendo aqueles robôs mó da hora. E assim, isso inspirou uma grande geração aí. Não é à toa que até hoje tem gente apaixonada por esse filme, né? E depois de muita pesquisa, então eu me deparei com essa plaquinha chamada Arduino, que prometia facilitar aí a jornada de quem quer criar projetos de robótica e automação. Porque realmente ela é o modo mais rápido, fácil, prático e prazeroso que eu descobri para criar projetos. Até quem faz uma faculdade aí de 5 anos, muitas vezes no final, quando vai fazer o TCC, usa o Arduino para fazer o projeto final. Então assim, olha a importância dessa plaquinha. Você não precisa de uma faculdade para criar projetos com ela, mas quando as pessoas terminam a faculdade, geralmente utilizam ela. Olha que doideira. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre ela aqui também. Ó. Olha, o Arduino ela foi criado em 2005 na Itália. A ideia do Arduino foi ser uma placa de prototipagem eletrônica, que utiliza um microcontrolador programável. Ou seja, você ia conectar ali componentes e tudo mais, e ia poder programar esses componentes. O objetivo era criar uma placa que fosse fácil de programar e com custo acessível, para quem quiser aprender e aprender, para projetista, robista, qualquer pessoa que quiser entrar nesse mundo, conseguisse entrar, sem ter um grande conhecimento ali de programação e de eletrônica e tudo mais. Uma coisa bem interessante é que a plataforma Arduino ela é open source. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode replicar a placa original, o circuito original. Ela foi criada na Itália em 2005, mas qualquer um pode replicar esse projeto, tá? Do Arduino. Só que não pode utilizar o nome original Arduino. Então você vê várias placas aí chamadas Marminino, Friduino, Siduino, você vê muita coisa com hino no final, que são placas similares a Arduino. O funcionamento pode ser praticamente o mesmo. O circuito em si pode ser o mesmo, só o nome que não pode ser, tá? Por isso que é uma plataforma open source hardware, porque nessa parte aí a gente está falando da parte física do Arduino. Então, o que é o hardware quando a gente está falando de Arduino? O hardware em si é a plaquinha. Deixa eu pegar uma plaquinha aqui. Cadê? Aqui.
Então, olha, isso aqui é a parte física do Arduino. Então, isso aqui é o hardware. Então, você vê vários componentes aqui. Tudo isso engloba a parte de hardware. Quando a gente conecta algum componente ao Arduino, esse componente aqui também é um hardware. Então, eu conecto componentes ao Arduino que vão precisar de um gerenciamento. Então, isso também é chamado de hardware. Por exemplo, este sensor aqui, ó, o que ele faz? Ele lê a umidade e temperatura do ambiente e manda para o Arduino. A plaquinha Arduino em si, ela não consegue ler umidade e temperatura, mas quando eu conecto esse componente, ela vai conseguir ler. Se eu quero controlar algumas coisas pelo Bluetooth, se eu quero fazer uma comunicação entre o Arduino e o Bluetooth do meu celular, como é que eu faço isso? Existe um módulo chamado módulo Bluetooth que faz essa comunicação. Se eu quero ler a temperatura e a umidade, tem esse sensor aqui que eu acabei de te mostrar. Se eu quiser controlar lâmpadas na minha casa, então você vai ter um relé, que é um componentezinho que você espeta ali no Arduino, que ele vai ser capaz de ligar lâmpadas ou outros equipamentos, ventiladores, cafeteiro, o que você quiser. Se você quiser que coloque um displayzinho assim na plaquinha ali, Arduino, para você ver algum texto, por exemplo, eu posso pegar esse sensor de umidade e temperatura, colocar uma telinha LCD ali no Arduino e ele vai ficar mostrando a temperatura e a umidade do ambiente naquele momento. Então, assim, dá para você fazer várias e várias coisas com o Arduino, tá? O limite de tudo isso que eu sempre falo é a imaginação, tá? Então, você conecta ali no Arduino e você vai dar novas funcionalidades para ele. Essa plaquinha aqui, por exemplo, ela não conecta diretamente no Wi-Fi da sua casa, mas você consegue conectar um componente, isso aqui, que vai conectar ela ao Wi-Fi da sua casa. Aí você pensa, nossa, para que eu quero conectar isso aqui ao Wi-Fi? Mas agora vamos juntar tudo. Imagine, você conecta essa plaquinha com um componente que vai conectar ela ao Wi-Fi, com este componente aqui que vai ler a temperatura e umidade, com outro componente, que é os relés, que vai acionar lâmpadas. Ou seja, se você juntar tudo isso, você vai ser capaz de ler a temperatura e a umidade, ligar lâmpadas, tudo isso pela internet, pelo Wi-Fi da sua casa. Entendeu? Como é que é a questão dos projetos com Arduino? E agora vamos falar um pouco sobre a parte de software. O que é um software? Um software é um programa. Lembra que eu te falei que essa plaquinha, a ideia dela foi facilitar para que as pessoas não precisassem ter autoconhecimento em programação para poder utilizá-la? Então, para utilizar ela, a programação é o C/C++. Então, é a derivação aí da linguagem C na programação. Deixa eu até abrir aqui para você ver. Olha, esse programa aqui mesmo, o que esse programa aqui faz? Ele faz a leitura da umidade e temperatura com aquele sensorzinho que eu te mostrei e ele mostra aqui na tela do computador mesmo. Você olhando assim, talvez você ache que é muito difícil para programar, só que não é muito difícil, tá? Aqui os comandos são bem tranquilos, mas é claro que você tem que dedicar um certo tempo e estudar. Mas aí, isso aqui é a parte de software. Isso aqui é o que eu jogo para a plaquinha e eu falo o que ela vai fazer. Por exemplo, olha, nessa linha aqui eu estou escrevendo, mostre na tela a palavra umidade. Depois, mostre na tela o valor da umidade. Vai ler o sensor e mostrar a temperatura que aquele sensor está detectando naquele momento. Mostre na tela o nome temperatura. E nessa linha aqui, está escrito o quê? Para captar o valor que o sensor está lendo ali e mostrar na tela. Entendeu? Então, você pode achar que é muito complicado olhando assim por alto, mas não é, tá bom? Pode ficar tranquilo que você seguindo em uma boa lógica de aprendizagem, você aprende a fazer vários projetos com isso aqui de modo tranquilo, tá? É claro que você vai ter que se dedicar um pouco, mas com poucas horas por dia ali, poucas horas por semana, você já consegue fazer muita coisa. Essa aqui é uma plaquinha que eu sou apaixonado, ela é vermelhinha. Assim, ela não foi uma placa criada na Itália, ela foi criada em outro lugar, mas funciona exatamente igual a da Itália. Então não há uma diferença, tá? Sou apaixonado por ela. E eu nunca tive problema, tem anos que eu tenho essa placa que eu nunca tive nenhum problema. Para que essa plaquinha serve e como ela funciona? Como eu te falei aí, ela serve para você controlar coisas através dela. Vamos dar um exemplo bem básico aqui. Você sabe o que é um CLP? Talvez não saiba, mas o CLP é um computador lógico programável.
Então você consegue controlar várias coisas ali com o CLP na indústria, tá? O CLP é voltado para a indústria. E o Arduino ela é voltada para hobbyistas, é para você aprender e criar projetos ali. É claro que dá para você criar projetos profissionais com Arduino também, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui de projeto. Vamos supor que você quer manter a temperatura de uma água a 25 graus Celsius. Então, para você manter a temperatura em 25, você vai precisar de uma resistência para aquecer a água e vai precisar também de um sensor de temperatura para detectar a temperatura que essa água está. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha plaquinha Arduino, vou conectar um sensor de temperatura, vou conectar um relé e vou conectar essa resistência para aquecer a água. E na programação, eu vou digitar ali na programação isso. Olha, quando a temperatura for maior do que 25 graus Celsius, eu não quero que faça nada, eu quero que deixe a resistência desligada. Então a temperatura vai ficar maior do que 25 graus Celsius. Agora, se a temperatura da água estiver abaixo de 25 graus Celsius, eu quero que ligue a resistência. Tudo isso eu consigo fazer direto na programação. Então, quando a temperatura for menor do que 25, o Arduino vai mandar um sinal ligando a resistência. Quando a temperatura for maior do que 25, o Arduino não precisa mandar nenhum sinal. Desse modo, a água vai estar sempre acima de 25 graus. Então, isso aí é um exemplo de um projeto com Arduino. É claro que não precisa ser o controle de temperatura de água. Você consegue controlar braços robóticos, ligar e desligar lâmpadas, você consegue controlar carrinhos, você consegue controlar equipamentos pelo celular, pelo Wi-Fi. Então, enfim, tem várias coisas que você consegue fazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui também um vídeo de um braço robótico que eu fiz utilizando essa plaquinha Arduino. Então, você conseguiu imaginar as possibilidades? Eu vou citar aqui uma lista de algumas das coisas que o Arduino pode fazer. Olha, eu vou ler, tá? Automação residencial, você pode acender e apagar as luzes pelo celular ou por comando de voz. Você pode ligar e desligar qualquer eletrodoméstico via internet, tá? Você pode controlar as coisas de modo automático. Você pode fazer um sistema de segurança. Se alguém entrar na sua casa, toca uma sirene, alguma coisa assim, você pode fazer isso. Você pode fazer vários projetos de robótica. Você pode criar robôs que interagem com as pessoas. Pode fazer braços robóticos. Você pode fazer uma linha de montagem inteligente, que é simulando uma indústria, né? Você pode fazer projetos variados aí também, como impressora 3D, fresadora CNC, máquina de corte a laser. Então esse daqui é só alguma das coisas que você pode fazer utilizando essa plaquinha. E o limite é a imaginação. E hoje ela é muito utilizada também nas escolas, porque assim o ensino fica bem mais legal. Imagine nas aulas antigas, para você aprender alguma coisa, você ia ter que ficar ali na tela ou de frente a um computador. Agora não, você programa essa plaquinha e ela já faz alguma coisa que, vamos supor que você esteja programando um braço robótico. Você programa o Arduino e você já vê o efeito da sua programação ali. Você não vai precisar fazer uma programação e não entender direito o que você está fazendo. Você fez, vê o que aconteceu, corrige, vê o que aconteceu e fica nesse processo, tá? Então, fica muito legal para você aprender. E a robótica na escola, ela ajuda muito a desenvolver o raciocínio lógico das pessoas. Eu, depois que comecei a programar, eu comecei a ver tudo de modo mais lógico. Isso é muito importante, isso é muito bom, tá? Então, vamos dar um resumo aqui rapidão. O que é hardware? É a parte física do Arduino, tanto dos componentes, dos módulos que são ligados ao Arduino, quanto a própria plaquinha em si. O que é a parte de software? É a programação. Então é tudo ali que você vai conseguir programar e modificar dentro da ideia do Arduino ali. Você vai modificar o tempo que as coisas ficam ligadas ou desligadas, o momento que vai fazer a leitura. Tudo isso você faz dentro da parte de software. E para que serve? Serve para criar projetos de robótica e de automação. Eu resumi aí porque eu te passei uma lista aí agora. Então, basicamente, você vai conseguir criar vários projetos de robótica e automação e fazer o controle deles. E aí, você tem vontade de criar algo bem legal, algum projeto de robótica e automação? Deixa um comentário aqui falando como seria esse projeto seu, compartilha com a gente aqui.
Quem sabe eu não gravo um vídeo ensinando a fazer esse projeto? Olha, o atalho que eu te falei é o seguinte, tem dois modos de aprender. O primeiro é você pesquisar muito aí na internet sobre conteúdos gratuitos, vídeos no YouTube, e-books, alguns artigos e tudo mais. Só que isso vai te demandar muito esforço e muito tempo. E mesmo assim, talvez seja capaz de você não aprender de verdade. Porque com esse conteúdo gratuito, eles não ensinam toda a lógica, todo o passo a passo. A maioria só vai te ensinar a fazer um projeto. E assim, para você fazer um projeto, você tem que entender tudo que vem antes dele. Ah, você quer ligar um LED, mas como funciona um LED? Como é feita a programação de um LED? Como é isso? Como é aquilo? Então você tem que entender essas coisas antes. Então, por isso que eu recomendo você fazer um treinamento, você fazer um curso online. E com isso eu também posso te ajudar. Eu tenho um treinamento chamado Hackeando Arduino. Ele é o melhor treinamento aí para quem quer iniciar essa jornada com Arduino, para quem quer aprender a criar projetos. Nele eu ensino toda a parte de programação, a eletrônica aplicada e te ensino a criar vários projetos. Eu crio os projetos junto com você, seguindo exatamente essa lógica. A gente nunca vai ver uma aula de coisas que a gente não viu anteriormente. E o massa do Arduino é isso, que você vai juntando cada coisa que você aprendeu e várias coisas simples, que quando você junta aqui no projeto final, fica um projeto grande, robusto e muito massa. Beleza? Então, no Hackeando Arduino eu vou te ensinar tudo isso. Eu vou deixar o link na descrição aqui, só você clicar e acessar a página lá. Qualquer dúvida, clica no botão do WhatsApp que tem na página e conversa com alguém da minha equipe, tá bom? Então é isso, eu espero que você crie vários projetos, tá? E assim que você criar, compartilha comigo. Me marca lá no Instagram, @guiarobótica, ou no Facebook também. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar seus projetos, beleza? Então, te vejo no próximo momento, forte abraço e tamo junto!